Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos então dar início à nossa aula. O nosso tema em discussão é o arrebatamento. Hoje nós daremos continuidade a esse tema, mas eu passei 5 questões na aula anterior, amém? Vamos orar então antes de conferi-las. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus bendito eternamente. Te rendemos graças por estarmos aqui. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, ser edificados espiritualmente. Portanto, Deus, me concede capacidade de raciocínio, capacidade de concatenar pensamentos e ideias, e graça e unção, para fazer exposição da Tua palavra, a fim de que possamos acolhê-la com mansidão dentro de nós, para que, enfim, possamos ser curados, para que possamos ser libertos e edificados espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Eu passei na aula anterior 5 questões. Amém? Vamos conferir então? Quem fez? Vamos lá então. A primeira questão. Qual é a condição básica para sermos ressurretos, transformados, arrebatados, segundo a 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18? Repetindo, qual é a condição básica para sermos ressurretos, transformados e arrebatados, segundo 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18? Quem fez? Relembrando aqui sobre esse texto, o texto de Paulo, ele fala sobre o arrebatamento. Vamos revisar então o texto para a gente poder responder a pergunta. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com base nesse texto, qual é a condição básica para sermos ressurretos, transformados e arrebatados? Quem fez? Estarmos em Cristo. A resposta é estarmos em Cristo. Estar em Cristo é a condição para alguém ser ressurreto, transformado e arrebatado. Observe que nessa ocasião não serão todos os mortos ressurretos, nem menos todos os vivos transformados. Somente os mortos em Cristo e os vivos em Cristo é que serão ressurretos, transformados e arrebatados. A resposta simples é estarmos em Cristo. Amém? Segunda questão. Por que os vivos não precederão os que dormem? 2 Tessalonicenses 4,14. Repetindo. Por que os vivos não precederão os que dormem? 2 Tessalonicenses 4,14. O texto diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Porque os vivos não precederão os que dormem. Como? Isso. Exato. Ou seja, os que morreram em Cristo já estão com Cristo. Certo? O texto diz que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, os que já morreram virão com Cristo e eles primeiro terão corpos glorificados. Entenderam? Os que morreram em Cristo já estão com Cristo. E por ocasião do arrebatamento, eles virão em companhia. Paulo diz: Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem. Isto é, eles virão com Cristo e, primeiramente, antes dos vivos, eles receberão corpos glorificados. Amém? Terceira questão. Defina a palavra arrebatamento, oriunda do termo grego harpazo. Exatamente. Arrebatamento, que tem como origem a palavra harpazo, é o que a Clécia respondeu aqui. Ser retirado por alguém de algum lugar ou de uma situação em contraste ou contrapondo com a ideia de alguém que se retira voluntariamente. Paulo usou essa expressão harpazo em conexão com os últimos dias. Mas essa palavra harpazo, ela aparece em vários textos, sem estar especificamente relacionada a eventos escatológicos. Então, nesse caso aqui, da vinda do Senhor, Paulo usa a palavra harpazo. Mas, basicamente, a palavra harpazo é ser retirado por alguém de algum lugar ou de uma situação, em contraste com a ideia de alguém que se retira voluntariamente. Ou também é a intervenção para retirar alguém ou alguma coisa, podendo ser algo positivo ou negativo. Eu trouxe aqui alguns textos, tendo exemplo negativo e exemplo positivo. Mas nem sempre a palavra harpazo está relacionado à volta do Senhor. Amém? Mas o que a Clécia respondeu está correto. Ser retirado por alguém de uma situação ou de um lugar. 4. Que termo Paulo usa em 1 Coríntios 15, 50 para designar o ser humano na sua condição de mortalidade? O texto diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. Que termo Paulo usa nesse texto para designar o ser humano na sua condição de mortalidade, ou seja, na sua condição natural? O termo é carne e sangue. Então, o termo carne e sangue serve para designar. Mas também está certo. Carne e sangue é o termo que Paulo usou para designar o homem na sua condição natural de mortal, decaído. Quinta questão. Qual o propósito do arrebatamento conforme 1 Coríntios 51 a 54? Alguém respondeu? Revestir os salvos com a imortalidade. Por quê? Isto é, ser revestido com a imortalidade. Dá no mesmo. Certo. Primeira questão? Para quem perdeu, a primeira questão: qual é a condição básica para sermos ressurretos, transformados e arrebatados, segundo a 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18?
estarmos em Cristo. Certo? Por ocasião do arrebatamento, os que já morreram em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados. Nem todos os mortos serão ressurretos, nem todos os vivos serão transformados, somente os mortos e vivos em Cristo. Então, a condição básica é estar em Cristo. Então, qual é o propósito do arrebatamento? Que não é somente esse. Esse é um dos propósitos, mas segundo esse texto, o propósito do arrebatamento é revestir os salvos com a imortalidade. Porque no texto, no verso anterior, o que é que Paulo diz? Isto vos afirmo, irmãos, que nem carne e o sangue podem herdar o reino de Deus. Isto é, mesmo nós salvos, certo? Tendo em Cristo a vida eterna, sendo em Cristo uma nova criatura, nós não estamos adaptados à realidade celestial. Teremos que ser transformados, revestidos de imortalidade. Amém? Ficou claro aí? Então, de maneira sucinta, objetiva, o que é que vimos na aula anterior? Vimos o que é o arrebatamento, que basicamente é ser retirado por alguém de algum lugar ou situação, contrapondo com a ideia de alguém que se retira voluntariamente. Ou também pode ser uma intervenção para retirar alguém ou alguma coisa, podendo ser uma coisa positiva ou negativa. Vimos que, de acordo com o que Paulo escreve e outros textos correlacionados, vimos que esses textos que Paulo escreve dão base para uma visão pré-tribulacional. Isto é, a igreja não passará pela grande tribulação. Então, esses textos servem de base para a crença pré-tribulacional. Isto é, a igreja não passará pela grande tribulação. Vimos que, de acordo com o que Paulo escreve e outros textos correlatos, os quais servem de base para a visão pré-tribulacionista, o arrebatamento é, 2 pontos. Primeiro, o encontro dos salvos com o Senhor. Ok? Aqueles que estiverem mortos e os vivos serão ressurretos e transformados para o encontro do Senhor nos ares. Então, o arrebatamento, segundo a visão pré-tribulacional, certo? É o encontro do Senhor com os salvos nos ares. Segundo, é o noivo que vem buscar a sua noiva. O arrebatamento simplesmente é o noivo que vem buscar a sua noiva. E terceiro, de acordo com essa crença pré-tribulacional, a qual eu estou inclinado, o arrebatamento é o retorno de Cristo para retirar, para raptar os salvos da terra antes da grande tribulação. Ok? É claro que há outras vertentes que não creem assim. Mas esses textos que Paulo escreve e outros textos correlatos dão base para nós crermos nisto, que a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação. Vimos que um dos propósitos do arrebatamento é revestir os salvos com a imortalidade. Amém? Seremos transformados. Isto que é mortal será revestido de incorruptibilidade. Isto que é perecível, corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Amém? Nós vimos na aula anterior o que é arrebatamento. Hoje nós veremos quando. Quando acontecerá? Vamos então ler o texto que eu citei na aula anterior, 2 Tessalonicenses 2:3.
Então, vamos lá. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Na aula anterior, nós vimos o que é arrebatamento, a partir da palavra harpazo, e a partir do que Paulo escreve e outros textos, que dão suporte para a crença pré-tribulacional. Hoje, nós veremos quando será, certo? Quanto ao tempo do arrebatamento, eu falei que há 3 teorias básicas. É evidente que há muito mais do que isso, mas essas 3 são as 3 principais teorias básicas sobre o tempo do arrebatamento. Quais são? Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Amém? Dentro da visão pré-milenista, não há divergências quanto ao fato de que a segunda vinda de Cristo será após a grande tribulação. Então, dentro dessas ramificações da crença pré-tribulacionista, certo? Há muitos pontos convergentes, mas também há muitos pontos divergentes. Um dos pontos convergentes é que Cristo voltará após a grande tribulação. Tanto a visão pré como a visão meso e a visão pós acreditam nisso. Haverá uma grande tribulação e o Senhor Jesus voltará após a grande tribulação. O ponto de controvérsia é se o arrebatamento será antes, durante ou após a grande tribulação. Esse é o grande ponto de controvérsia entre essas linhas de pensamento. Ok? Eu quero mais uma vez aqui ressaltar que a condição básica para sermos ressurretos, transformados e arrebatados é estarmos em Cristo. Ninguém será ressurreto, ninguém será arrebatado por ser futurista, preterista, historicista, idealista. Ninguém é salvo por ser pré-tribulacionista, por ser pós-tribulacionista. Somos salvos pela fé em Cristo. Ah, mas eu defendo a visão pós-tribulacionista. E se for pré-tribulacionista, não serei salvo? É claro que sim, porque a salvação não é por você abraçar uma linha de pensamento escatológica. Tá certo? Então, nós somos salvos unicamente pela fé. Lá no céu estarão reunidos os pós, os meso, os pré, os amilenistas, os pré-milenistas, os calvinistas, os arminianos, entendeu? Porque a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Por que eu li esse texto? Eu quero fazer uma análise a partir da palavra apostasia, que é mal compreendida em nosso tempo. E isso aconteceu lá atrás. Por quê? A palavra apostasia, ela acabou ganhando uma interpretação ou um sentido técnico. Por exemplo, o que é que você pensa quando alguém diz apostasia? Eu, pelo menos, pensava assim. Quando dizia apostasia, quer dizer, algum crente, alguém que abraçou a fé em Cristo, se desviou da fé. É ou não é? Não é o que você pensa? Mas a palavra apostasia por si só não significa isso. Então, nós faremos aqui uma análise etimológica, uma análise comparativa. Vamos comparar a palavra que aqui aparece nesse texto com outros textos, aonde ela também aparece, e faremos uma análise contextual. Certo? Nós aprendemos aqui, tempos atrás, que é preciso interpretar a palavra na sua etimologia, certo? Na sua formação etimológica. Precisamos fazer uma análise comparativa e uma análise contextual. Interprete a palavra ou a passagem de acordo com a sua sentença, ou seja, na frase, e de acordo com o seu contexto, lendo versos anteriores e versos posteriores. Amém? Eu coloquei aqui no quadro a palavra grega apostasia. Está vendo aqui? Como é que se fala apostasia em grego?
Apostasia. Apostasia. Certo? Observe que a palavra apostasia, ela não foi traduzida. Ela foi transliterada. Certo? O alfabeto grego, ele não é igual ao alfabeto em português. A palavra apostasia no grego começa com alfa, que não é A, certo? Pi, que não é P, ômicron, que não é O, parece com O, mas não é O, é ômicron, sigma, tau, alfa, sigma, iota e A. Então, a palavra apostasia que aparece aqui no texto de Paulo, ela não foi traduzida, ela foi transliterada. E o que é isto? Transliterar, basicamente, é substituir ou atribuir a cada letra grega uma letra em português. Certo? O alfa virou A, o pi virou P, o ômicron virou O, o sigma S, o tau T, o alfa A, o sigma S, o iota I e o alfa A. Ou seja, cada letra grega foi substituída por uma letra do nosso idioma. Isso é transliterar. Isso também ocorreu com a palavra apóstolo. A palavra apóstolo não é português. Como é que se fala apóstolo em grego? Apóstolos. Certo? Ela também foi transliterada. Ok? A mesma coisa. Alfa, pi, ômicron, sigma, tau, ômicron, lambda, ômicron, sigma, apóstolo. Então, esses termos, há alguns termos na Bíblia que não foram traduzidos ou interpretados, foram transliterados. Ok? Observe que transliterar não é o mesmo que aportuguesar. Parece, mas não é. Nós temos também, em nosso idioma, alguns termos aportuguesados que nós trouxemos do inglês. Por exemplo, hambúrguer. Nós dizemos hambúrguer. Se você observar a palavra hambúrguer, só houve acréscimo de uma letra no final, a letra U. E nós pronunciamos hambúrguer, mas em inglês é hambúrguer. Essa palavra foi aportuguesada. Por quê? O alfabeto em inglês é o mesmo do alfabeto português. A pronúncia que é diferente. A, B, C. Nós dizemos A, B, C. Mas no caso do grego não. É uma transliteração. Então, a palavra apostasia, ela é formada por dois termos. Pelo prefixo apo e mais a junção esteme. Então, apostasia. Apo é um prefixo que significa estar longe, afastado. Por exemplo, outra palavra com esse prefixo, apogeu. Quando nós dizemos apogeu, significa o quê? O ponto mais elevado, o clímax. Apogeu significa apo, afastado ou longe de, e geu, terra. Apogeu, longe da terra. Então, a palavra apostasia, longe de, indica a ideia de afastamento, separação. Esteme, sentar-se, fixar, permanecer. Então, a palavra apostasia tem esse sentido de afastamento, separação. Amém? Até aqui, tudo bem? Agora, qual é o sentido mais comum dado à palavra apostasia? Na nossa cultura, certo? Nós interpretamos, isso começou lá no século XVII, nós interpretamos a palavra que aqui aparece como apostasia, nós interpretamos como sendo uma revolta contra Deus, um afastamento espiritual, um desvio espiritual. E a palavra apostasia na Bíblia, com os seus derivados, certo? Ela aparece em vários contextos, certo? Não tendo esse sentido de afastamento espiritual. Repito, a palavra apostasia por si só não tem o significado de afastamento espiritual, de desvio da fé. Ok?
O dicionário grego de Liddell Scott apresenta 4 possíveis significados para a palavra apostasia. Primeiro, deserção, revolta, certo? E esse sentido é mais usado na questão espiritual, isto é, desvio da fé, desvio doutrinário. Esse é o sentido que nós conhecemos. Segundo o significado, partida, saída, afastamento, desaparecimento. E o terceiro sentido, distinção. E o quarto, distância. Observe que a palavra apostasia, dependendo do contexto que ela está, ela pode significar revolta contra Deus, pode ter esse sentido espiritual de afastamento, mas também pode ter o sentido de afastamento físico, separação, partida, distância, distinção. A palavra apostasia, no Novo Testamento, apisteme, aparece mais 15 vezes, certo? E somente 3 vezes ela tem o sentido de afastamento espiritual. As outras 12 vezes tem o sentido de afastamento físico. Então, observe que a palavra apostasia e os seus derivados, na Bíblia, tem mais o sentido de afastamento físico do que afastamento doutrinário ou espiritual. Eu quero aqui citar alguns exemplos e eu vou trazer esses 3 sentidos espirituais. Vamos lá. 1 Timóteo 4:1. Primeira Timóteo 4:1. Diz assim: mas o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. A palavra apostasia aparece aqui na forma de verbo. Qual é? Apostatarão. O original é apostesontai. Certo? Observe que a palavra apostasia aqui, certo? Para que ela tivesse o sentido de afastamento espiritual, ela precisou do acréscimo de uma palavra. Qual? Qual? A palavra apostasia aqui, na sua forma verbal, para que ela tivesse o sentido espiritual de afastamento, ela precisou ser acrescida de uma palavra. Qual? Fé. Certo? Mas o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então fica claro que a palavra apostasia nesse texto tem um sentido espiritual de afastamento. Por quê? Porque ela foi acrescentada da palavra fé. Mais uma vez, a palavra apostasia por si só, sozinha, ela não tem um sentido de desvio da fé. Entendeu? Dependendo do contexto que ela apareça, ela pode ter esse sentido ou não. Segundo exemplo, Lucas 8:13. Eu fiz uma análise etimológica da palavra e eu estou agora comparando a palavra que Paulo fala na sua carta com outros textos aonde surge a palavra apostasia e os seus derivados, verbos, adjetivo, advérbio, ok? Vamos lá. Lucas 8:13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. A palavra desviam aí
é a palavra apostasia, é a palavra apistantai. Certo? Qual é o sentido de afastamento que eu devo entender desse texto? Físico ou espiritual? Por quê? Porque aqueles que ouvem a palavra por um tempo e a recebem com alegria, vindo a tentação, se desviam. Eles se afastam de quê? Se afastam da palavra. Então, este sentido de afastamento é espiritual. Mas observe que, para que tivesse esse sentido, precisou da palavra. Quem se desvia de alguma coisa ou de alguém. Nesse texto, como exemplo, se desviam da palavra. São aqueles que recebem a palavra com muita alegria, mas como não tem raiz, e vindo a tentação, se desviam da palavra. O sentido é espiritual de afastamento. Então, observe que dependendo do contexto em que a palavra apostasia aparece, pode ter o sentido espiritual ou físico de afastamento, de separação. O terceiro e último exemplo no sentido espiritual. Hebreus 3:12. Amém? Hebreus 3:12. Diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A palavra apartar aí vem do grego apostasia, na sua forma verbal, apostenai. Certo? Qual é o sentido que você dá aqui? Espiritual ou físico? Por quê? Quem se aparta, aqui no texto, se aparta de Deus. Apartar-se de Deus é um afastamento espiritual. É um afastamento da fé. Eu quero frisar mais uma vez, eu vou fazer isso sempre, que a palavra apostasia por si só não tem o significado de desvio da fé. Ela precisa de outros elementos, de outros acréscimos, para ter esse sentido. Ok? Agora, as outras 12 vezes que aparece a palavra apostasia com os seus derivados no Novo Testamento, tem um sentido de afastamento físico e não doutrinário, e não da fé. Eu não vou ler esses 12 exemplos, mas eu trouxe 5 só. Vamos lá, Lucas 2:37. Lucas 2:37. Diz assim, 2:37. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava. Um dos sentidos da palavra apostasia é afastamento, partida, retirada. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e dia. A palavra apostasia aqui tem um sentido de desvio da fé? Observe que a viúva jejuava, orava a Deus, estava em comunhão com Deus. Certo? Qual é o sentido aqui da palavra apostasia, que é apistato? É físico ou espiritual? Por quê? Ela não se afastava do templo e não de Deus. Então, observem que a palavra apostasia, que em nossa cultura ganhou somente um sentido, não tem somente esse significado de desvio da fé, de uma heresia, uma grande heresia, de uma rebelião contra Deus. Ela pode ter esse sentido dependendo do contexto em que ela apareça. Outro exemplo. Atos 15:38.
Atos 15, 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O texto fala de quem? Fala de João Marcos. Inicialmente, Paulo começou essa viagem missionária com Barnabé e João Marcos, certo? Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo, ou seja, João Marcos, aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles. A palavra apostasia aqui é apostanta, certo? O sentido aqui é físico ou espiritual? Físico, porque João Marcos se apartou de Paulo e Barnabé. Observe que a palavra apostasia aqui não é desvio da fé. Amém? Estão acompanhando o meu raciocínio? Lucas 4:13. Lucas 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A palavra ausentou-se vem do original apeste, que é apostasia verbal. Apeste. Ou seja, o diabo ausentou-se de Cristo, não da fé. Então, o sentido é de afastamento físico, e não doutrinário, e não espiritual. Atos 19:9. Já estou acabando esses exemplos. Faltaria mais 7, 8. Mas não vou lê-los todos. Atos 19:9. Amém? Diz assim: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Certo? Não é preciso aqui salientar que a palavra retirou-se é apostasia. Certo? A palavra retirou-se é apostas e separou é aporizem. Então, observe que Paulo fala de um afastamento doutrinário, espiritual ou físico? Físico, certo? Tanto retirou-se quanto separou, certo? Tem o significado de afastamento físico e não doutrinário. O último texto, o último exemplo dessa série, 2 Coríntios 12:8. Diz assim, isto é aqui é Paulo orando a Deus, né? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Desviar-se de mim, desviar, aposté, de apostasia, aposté. Então tem o sentido de afastamento, separação física e não doutrinária ou da fé. No Novo Testamento, a palavra apostasia e os seus derivados aparecem em contextos cujo significado é de separação ou afastamento físico e não afastamento doutrinário ou desvio da fé. Mas as pessoas insistem em interpretar 2 Tessalonicenses 2:3 com o sentido espiritual de afastamento. Não há nada nesse texto de Paulo que indique um afastamento espiritual. Até porque não há nenhuma palavra que foi acrescentada ao termo apostasia que dê esse sentido. Não tem aqui afastamento de Deus, da fé. A palavra apostasia por si só não tem esse significado de afastamento espiritual. E além disso, além de tudo isso, as primeiras traduções em inglês interpretaram a palavra apostasia como partida.
como retirada, certo? Somente depois da versão King James é que se passou a transliterar a palavra apostasia, correto? Depois da influência do rei Tiago, ou seja, da versão King James, as versões posteriores até o dia de hoje não traduziram a palavra que aparece nesse texto. Eles transliteraram a palavra apostasia, certo? E eu trouxe aqui os 7 primeiros tradutores da Bíblia em inglês. Eu não vou comentar sobre todos eles. Eu apenas investiguei uma versão, que é a versão Geneva Bible, mas são 7 versões. Wycliffe Bible, que é do século XIV. Século XVI, Tyndale Bible, Coverdale Bible, Cram Bible, British Bible, Beza Bible e Geneva Bible. Então, no início do século, no século XIV e no século XVI, as traduções eram interpretadas como partida ou retirada. Somente a partir da versão King James é que se passou a transliterar a palavra apostasia com o sentido de afastamento espiritual, de desvio da fé. E isso perdura até o dia de hoje. Correto? Eu pesquisei somente a versão Geneva Bible. Eu fui lá, peguei o texto, copiei o texto que está em inglês, traduzi. E ficou assim: ninguém vos engane por qualquer meio, porque esse dia não chegará, a menos que venha primeiro a partida, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Isto é, a palavra apostasia por si só não tem o sentido de desvio da fé. Ela pode ter esse sentido dependendo do contexto em que ela apareça. Mas normalmente, nas vezes que a palavra apostasia aparece, ela tem um significado de afastamento físico e não doutrinário. Agora faremos uma análise contextual da palavra apostasia no texto. Voltemos ao texto, 2 Tessalonicenses 2:3. Deixa o texto aí aberto e vamos fazer essa análise contextual. 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ninguém de nenhum modo vos engane. Isto é, os irmãos em Tessalônicas estavam sendo enganados. Com respeito a quê? Com respeito, e Paulo aqui vai dizer, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. E acerca do dia do Senhor. Verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo está se referindo aqui ao que ele tinha escrito na primeira carta, para consolá-los, acerca dos que já tinham dormido. Certo? Lembram disso? Ou não? Eles estavam preocupados com respeito aos crentes falecidos, se eles seriam beneficiados com a vinda do Senhor. E Paulo, na sua primeira carta, escreve para consolá-los. E a partir disso, ele fala sobre o arrebatamento. E no contexto do capítulo 4, já entrando para o capítulo 5, ele fala do dia do Senhor, a qual ele se refere como dia de repentina destruição, dia de trevas. E Paulo escreveu para consolá-los. Mas na segunda carta, o que parece é que estava havendo falsos ensinos acerca disso. E eles estavam perturbados. Eles estavam aflitos, imaginando que eles tinham perdido o arrebatamento.
Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Isto é, não mude facilmente o modo de pensar de vocês. Com respeito a quê? Com respeito ao que eu já ministrei. Acerca de quê? Da vinda do Senhor e do nosso encontro com Ele. Não mude de pensamento facilmente. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. A ideia que se tem aqui é que havia 3 possíveis fontes de informação. Quer por espírito, ou seja, havia mensagens proféticas, quer por palavra, quer dizer, havia ensino, havia pregações, quer por epístolas, havia cartas em nome de Paulo, assegurando que o dia do Senhor já tinha chegado. Certo? Ou seja, fake news. Estavam escrevendo cartas, como se fossem Paulo escrevendo, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. E eles ficaram perturbados. Por quê? Esse novo ensino estava contradizendo o que Paulo tinha dito anteriormente. Certo? E aí Paulo escreve para corrigir esses erros e consolá-los. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo, ou seja, nem por espírito, nem por palavra e nem por carta. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? Ele está se referindo ao que ele disse no verso anterior. Ele está se referindo ao dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, certo? Que é um dia específico na escatologia, é um dia que foi muito profetizado por vários profetas. Eu quero aqui fazer menção de alguns deles. Por exemplo, Joel, no capítulo 2, ele se refere ao dia do Senhor como dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Vamos ler Joel 2, de 1 a 2. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 15. Sofonias refere-se a esse dia como dia de indignação, dia de angústia, de alvoroço. Amém? Sofonias 1, 14 a 15. Diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Observe que Paulo diz que após a apostasia viria o homem do pecado, viria o destruidor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto é, o dia do Senhor, que não é um dia literal de 24 horas, é um período específico de tempo, onde Deus trará um juízo específico sobre a terra, sobre o mundo. E aí Paulo fala:
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Observe que Paulo diz que após a apostasia viria o destruidor. Amém? Então, antes que aconteça o dia do Senhor, primeiro vem a apostasia. Segundo, após a apostasia, o destruidor seria revelado. Terceiro, Paulo diz que ele vai profanar o templo, agindo como se fosse Deus. Verso 4. Diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O Senhor Jesus, acerca disso, vai falar, recitando Daniel, em Mateus 24, a partir do verso 15. Ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Daniel fala do abominável da desolação, e Paulo fala que o destruidor, o filho da perdição, assentar-se-á no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, nos traz a ideia de um santuário, de um templo, que não existe ainda, mas que vai existir. O anticristo vai profanar o santuário. Isso para os judeus é profanação. É o que Daniel chama de abominação da desolação. Certo? No pacto que será firmado, na metade do pacto, o anticristo vai sitiar Jerusalém, vai invadir a terra de Israel e vai entrar no templo. Isso é uma abominação. Ele vai assentar-se, como diz Paulo, no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Agora, a partir do verso 6, 7 e 8, Paulo vai repetir a mesma ideia que ele escreve no verso 3. Verso 6, diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, mais uma vez, Paulo fala que o anticristo vai ser revelado. Certo? No verso 3, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. No verso 6, ele repete dizendo que o anticristo será revelado. Mas agora ele fala, quer dizer, isso vai acontecer em uma ocasião oportuna, em uma ocasião própria. Ou seja, ele não pode se manifestar agora. Ele vai se manifestar em uma ocasião própria. Por quê? Até que isso aconteça, até a essa ocasião própria, ele está sendo impedido, ele está sendo detido. Verso 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Então, mais uma vez, Paulo, pela terceira vez, fala que o anticristo será revelado. Mas antes que ele se revele, algo tem que acontecer. Certo? Algo tem que ser afastado para que aconteça, então, a manifestação do anticristo. Observe que Paulo aqui não está se referindo a alguma coisa que tem que chegar, que está ausente, que tem que chegar para o anticristo se revelar. Ele fala de algo presente, que está presente, que tem que ser retirado, tem que ser afastado, para que assim aconteça a revelação do anticristo. Compreenderam? Ele não fala que tem que chegar, tem que acontecer uma grande rebelião contra Deus,
tem que acontecer uma grande heresia para que o anticristo se revele. Ele não fala de algo que está ausente, que tem que chegar. Ele fala de algo presente, que tem que ser retirado, tem que ser afastado, para que assim então o anticristo possa se revelar. Então, fica claro que Paulo repete as mesmas coisas no verso 3, 6, 7 e 8. Verso 3, primeiro a apostasia, e o anticristo será revelado. Segundo, verso 6, o anticristo será detido até que seja revelado. Terceiro, verso 7 e 8, tem que ser afastado aquele que o detém. Então o anticristo será revelado. Observe que existe algo que impede que o anticristo seja manifesto. E deve continuar assim até que isto que o detém seja removido. Certo? Então, Paulo, a partir do verso 3, 6, 7, 8, ele não diz de algo ausente que tem que chegar. Ele diz de algo presente que tem que ser afastado, retirado. Desse modo, a palavra apostasia, que aparece no verso 3, não tem o sentido de desvio da fé. Tem o significado de partida, retirada, afastamento. Certo? E isto dá respaldo para a crença pré-tribulacional. Certo? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a partida. Isto é, a remoção, a retirada da igreja. E aí o anticristo vai se manifestar. Então, a palavra apostasia aqui tem um sentido de afastamento físico, de retirada, de remoção. Então, fica assim. Primeiro, a igreja será retirada, verso 3. 2, depois o anticristo vai se manifestar. Verso 4, o anticristo vai profanar o templo, o santuário. E verso 4, por fim, Cristo voltará e o destruirá com o sopro de sua boca. 7 e 8, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ok? O Espírito Santo que atua através do corpo de Cristo, nós sabemos que é aquele que impede, é aquele que detém o anticristo de se manifestar. Mas o Espírito Santo realiza isso por meio do corpo. Por ocasião da retirada, por ocasião da partida, o Espírito Santo deixará de agir de modo específico como ele tem agido nesta dispensação. É evidente que o Espírito Santo é Deus, é onipresente, ele vai estar no mundo ainda, mas não vai continuar agindo como tem agido. Por quê? A igreja, que é o corpo de Cristo, aonde o Espírito Santo está, será removida, será retirada. Então fica muito bem claro, certo? Que dentro do contexto, fazendo uma análise etimológica, uma análise comparativa, fazendo uma análise contextual, fica muito bem claro que apostasia quer dizer partida e refere-se ao arrebatamento da igreja. Amém? Toda essa análise eu fiz tendo como referência o irmão Nathan Rufino. Ele fala disso com muita propriedade, até mesmo de forma acadêmica, e eu creio nisso também. Creio nisso, que a palavra apostasia, e a gente já pôde ver aqui, através de vários textos, que ela não tem por si só o sentido de desvio da fé. Vai depender do contexto em que ela apareça. E nesse texto de Paulo, nós vemos com muita clareza que tem um sentido de partida, assim como ela foi traduzida nas primeiras traduções. Amém? Assim nós estamos encerrados. Na próxima aula nós veremos, então, os pontos fortes do pré-tribulacionismo e falaremos sobre a vinda de Cristo.
a vinda visível de Cristo. Observe que não são duas vindas. É claro que para nós, o arrebatamento é a vinda de Cristo. Mas, tecnicamente, não haverá duas vindas. Haverá uma vinda só. Cristo arrebata a sua igreja e volta depois de forma visível e gloriosa com a sua igreja. Amém? Estamos encerrados.